Você ficou louco, pai? Tira essas medalhas agora. A voz do meu filho estourou no microfone diante de 300 pessoas, e antes que eu respondesse, ele me acertou no rosto com tanta raiva que meu joelho bateu no palco. O salão inteiro congelou. A noiva não correu. O sogro milionário desviou os olhos. E eu entendi, naquela mesma noite, que o golpe na minha maçã do rosto não era a pior traição. Se você gosta de histórias fortes, fica comigo até o fim, porque essa noite só foi o começo. O convite do casamento ficou 28 dias em pé no meu aparador, encostado na moldura da foto da minha mulher. Todo amanhecer eu fazia a mesma coisa. Primeiro dava bom dia para a Célia, depois para o papel duro, branco, cheio de letras douradas, como se aquilo fosse mais do que um convite, como se fosse uma ponte de volta para o menino que meu filho tinha sido um dia. No envelope, em letras elegantes demais para alguém como eu, estava escrito: Seu Joaquim, será uma honra contar com sua presença no dia mais importante de nossas vidas. Abaixo vinha o nome dela, comprido, de família antiga, quase um título, Manuela Bittencourt Ferraz. E embaixo, menor, como se tivesse sido encaixado depois, Bruno Alves de Santana. Meu filho, meu único filho. O menino que eu ensinei a lixar madeira, a trocar resistência de chuveiro e a não mentir olhando no olho dos outros. Eu me chamo Joaquim Santana. Passei 42 anos numa metalúrgica em Sumaré, no interior de São Paulo. Entrei lá magro, de cabelo preto e mão macia. Saí aposentado, com a lombar rangendo, os dedos tortos e a calma de quem passou a vida ouvindo máquina trabalhar. Eu media o mundo em décimos de milímetro. Peça fora de medida dá defeito. Pessoa fora de caráter também. A diferença é que metal você consegue reaproveitar. Gente, nem sempre. Naquela manhã de sábado eu acordei antes das 6, como sempre. Nem despertador eu uso mais. O corpo acostuma com a sirene da fábrica e continua obedecendo mesmo quando a sirene acaba. Fiquei parado na janela uns segundos, olhando a rua vazia e o céu ainda meio azulado, e depois fui para a cozinha botar água no fogo. O terno já estava pendurado desde a noite anterior na porta do armário. Azul escuro, pesado, corte antigo. Tinha sido feito quando me aposentaram. Um presente da turma do setor de usinagem, costurado por uma costureira que atendia os homens da fábrica havia décadas. Era o melhor terno que eu tinha. Talvez o único que ainda me fazia parecer inteiro. Sentei com o café diante da foto da Célia. Na imagem ela usava um vestido florido simples, cabelo preso, um riso meio atravessado que sempre vinha antes de alguma ironia. Tinha morrido havia 7 anos, mas a cozinha continuava sendo dela. Até o silêncio ali tinha o jeito dela. Chegou o dia, Sé, eu falei baixo. Nosso filho vai casar. A foto, como sempre, não respondeu, mas eu nunca falei com ela esperando resposta. Falo porque certas palavras não foram feitas para ficar presas no peito. Terminei o café, fiz a barba devagar e fui até a gaveta mais baixa do aparador. Dentro, sobre um pano branco dobrado, estava a pequena barra de metal que eu pretendia prender no paletó. Não era joia, nem enfeite, nem lembrança de guerra. Eram 3 condecorações de trabalho e sindicato reunidas numa só base antiga. Uma medalha de mérito industrial, um pin de reconhecimento por 25 anos, sem afastamento, e um distintivo azul do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, presente de uma campanha de segurança que eu coordenei quando ainda tinha força nas costas para passar 12 horas em pé. Não eram medalhas de luxo. Tinham riscos. O esmalte azul estava gasto nas bordas. A presilha de trás já tinha sido apertada tantas vezes que eu conhecia o peso dela de olhos fechados. Mas aquilo era a minha vida resumida num palmo. Eu passei o polegar no metal, senti a frieza e por alguns segundos vi o Bruno menino brincando com aquilo no meu colo. Ele sempre perguntava: pai, essa aqui você ganhou por quê? E eu contava. Ele ouvia tudo com uma atenção bonita, como se aqueles pedaços de metal valessem ouro. Depois cresceu. Foi estudar administração. Subiu mais rápido do que eu tinha subido. Trocar macacão por camisa social foi a grande vitória dele. Eu me orgulhei, talvez até demais. Ajustei as medalhas na lapela, alinhadas com a costura, como quem calibra a ferramenta. Apertei a porca com cuidado. Ficou firme. Fui até o espelho do corredor e me encarei. Um homem magro, de 68 anos, terno escuro, cabelos já rareando, marcas no pescoço, olhos cansados. E, no entanto, havia alguma firmeza ali. Não era vaidade, era outra coisa.
como se eu estivesse levando comigo tudo o que não podia entrar sozinho naquele casamento. A Célia, os anos de fábrica, as marmitas frias, o aluguel atrasado, as contas pagas no sacrifício, os cadernos do Bruno, o aparelho nos dentes dele, o cursinho, a faculdade, tudo preso naquela lapela. O interfone tocou às 7h20. Minha irmã Dalva subiu pela escada porque o elevador do prédio, como de costume, estava quebrado. Dalva é 3 anos mais nova do que eu, bibliotecária aposentada de Hortolândia, mulher de fala mansa e olho afiado. Entrou em casa com a bolsa de viagem pendurada no ombro e me olhou de cima a baixo. O sorriso que ela deu foi tão cheio de lembrança que por um instante eu me senti mais leve. Você tá bonito, Kim. Bonito é exagero. Pra idade tá. Ela riu. E essas medalhas aí, Bruno vai chorar quando vir. Eu apenas balancei a cabeça. Eu ainda acreditava nisso. Talvez não em lágrimas, mas em emoção, em reconhecimento, em alguma memória boa despertando. Peguei o envelope com o presente em dinheiro e enfiei no bolso interno do paletó. Não era muito perto do padrão daquela festa. Eu sabia. Juntei ao longo de meses, cortando o remédio mais caro, adiando o dentista, escolhendo o mercado mais longe porque vendia arroz alguns reais mais barato. Também passei na portaria da antiga metalúrgica para comprar uma caixa de bombons artesanais que a cooperativa das esposas dos funcionários ainda fazia. O Bruno amava aquilo quando criança. Eu queria entregar pessoalmente, não pelo doce, pela lembrança. Fomos de carro por aplicativo até o espaço de eventos em Sousas, num daqueles lugares de casamento de rico que parecem cenário de novela. Colunas claras, estacionamento cheio de carro importado, arranjos de flores tão grandes que pareciam comprados para esconder alguma coisa. Na porta havia moças com um tablet na mão, homens de terno preto, fotógrafos circulando como moscas elegantes. Uma recepcionista perguntou se éramos da família do noivo ou da noiva. Eu respondi, sou o pai do noivo. Ela me lançou um olhar rápido para a lapela. Não era um olhar de deboche. Era pior. Era o olhar de quem classifica. Como se ela tivesse entendido em um segundo tudo o que eu representava ali. O passado pobre e operário que o noivo fazia questão de não mostrar demais. Entramos no hall. O cheiro era uma mistura de flor cara e café forte. Gente sorria com taça na mão, como se o mundo tivesse sido feito para dar certo para eles. Minha irmã apertou meu braço. Fica tranquilo, ela disse. Hoje é dia de alegria. Eu respondi com e segui olhando em volta. Tudo brilhava. Eu não me sentia menor. Só me sentia deslocado. E deslocamento, às vezes, é um alarme. Bruno apareceu vindo de um corredor lateral, cercado por 2 amigos e um assessor de cerimonial. Alto, bonito, cabelo alinhado, terno preto impecável, sorriso treinado. Tinha herdado o meu corpo e o rosto da mãe. Quando sorria de lado, era a Célia inteira. Meu coração apertou do jeito mais besta e mais perigoso que existe, de esperança. Ele abraçou Dalva primeiro. Depois me abraçou também, curto, firme, de homem que não quer amar em público. Senti o ombro dele duro de tensão por baixo do paletó. Tia, ainda bem que você veio. Depois virou para mim. Pai, vem comigo um segundo. Me conduziu até uma coluna perto de um espelho, longe do fluxo principal. Assim que parou, o sorriso apagou. Pai, tira isso. Isso o quê? Ele mirou minha lapela. As medalhas. Eu achei que tinha ouvido errado. Por quê? Porque aqui não combina, ele queria dizer. Porque o sogro ia estranhar, a noiva ia achar feio, as fotos iam registrar que ele tinha vindo de onde realmente veio. Mas ele escolheu uma frase mais covarde. Não é o ambiente. Vai ficar estranho nas fotos. O pai da Manu tá aqui. Tem gente importante. Você tá num casamento, não na fábrica. A frase entrou em mim sem pressa, e mesmo assim doeu. Não por causa da comparação. A fábrica nunca me diminuiu. Doeu por causa do gente importante, como se eu fosse a parte menos apresentável da história dele. Eu não vou tirar. Ele respirou pelo nariz impaciente. Pai, não começa. Não comecei nada. Só tô de terno e com as coisas que eu recebi trabalhando. Você quer complicar num dia como hoje? Eu olhei bem para ele. Para o menino que um dia quis dormir com a minha camisa porque sentia meu cheiro nela. Para o rapaz que eu levei em cursinho no ônibus das 5. Para o homem de agora, mais preocupado com o reflexo da própria vida do que com a verdade dela. E respondi sem levantar a voz. Não vou tirar.
Ele baixou os olhos, fez um sorriso curto e frio e soltou: "Tá bom. Depois não fala que eu não avisei." Me apresentou em seguida à noiva e ao sogro. A noiva, Manuela, era muito bonita num jeito duro. Loira, pescoço fino, maquiagem impecável, sorriso calculado. O sogro, Álvaro Bittencourt Ferraz, era dono de construtora, amigo de vereador, homem de bronzeado constante e aperto de mão ensaiado. Ele segurou minha mão um pouco mais forte do que precisava e olhou para a lapela antes de olhar para o meu rosto. Eu já conhecia aquele tipo. Homem que se acha dono até do ar que circula na sala. "Prazer, seu Joaquim", ele disse. "Bruno fala muito bem do senhor." Falava ou dizia o mínimo necessário? Eu preferi não pensar. Entreguei a caixa de bombons a Manuela. Ela não pegou. Bruno pegou por ela e passou a caixa para um garçom no mesmo segundo. A noiva disse um "obrigada", tão leve e tão vazio que parecia palavra descartável. Depois já estava olhando por cima do meu ombro, procurando convidados mais úteis. Fomos encaminhados para o segundo conjunto de mesas, não muito longe dos noivos, mas longe o bastante para deixar claro que meu lugar não era o centro de nada. Sentei com minha irmã, um primo distante da Célia e a esposa dele. Os dois estavam tão sem jeito quanto eu. O salão era enorme, chão espelhado, lustres baixos, telões, música ao vivo. 300 pessoas, talvez mais. Em cada mesa, arranjos altos demais para a conversa. Em cada rosto, aquele verniz de ocasião cara. Os discursos começaram. Primeiro, o sogro. Falou do Bruno como se tivesse descoberto uma joia escondida no barro. Disse que admirava a fome de crescer do genro, que ele era um homem pronto para voos maiores, que família era também projeto e legado, que certas pessoas sabiam a hora de deixar o passado para trás e abraçar um novo nível. Quando disse isso, seus olhos roçaram em mim como uma lixa fina. Eu fiquei quieto. Aprendi cedo que silêncio também pode ser postura. No meio do jantar, uma mulher de uns 60 anos, cabelos curtos e colar discreto, se aproximou da minha mesa. Ela tinha um rosto que me pareceu conhecido do fundo de um tempo empoeirado. "Seu Joaquim?" "Sim, eu sou a Nádia Moura. Estudei com a Célia no técnico." Aquilo me desarmou. Nádia. A Célia mencionava esse nome de vez em quando, junto com histórias de prova, estágio, marmita, dividida. A mulher sorriu sem calor, como quem não tinha ido ali para a amizade. Hoje não dá para conversar, mas quarta-feira, antes do meio-dia, passa no escritório da construtora Ferraz, Vale, e me procura, sem avisar o Bruno. É importante. Importante como? Como assinatura demais no lugar errado. Ela falou isso e se afastou antes que eu pudesse continuar. Fiquei com o garfo no ar. Dalva percebeu. "O que foi?" "Nada. Depois eu te falo." Não era nada ainda. Era só um clique interno. Um daqueles sons que só quem viveu entre máquinas aprende a respeitar. Às vezes o defeito começa com um barulho quase nada. Pouco tempo depois encontrei outro. Manuela estava perto do corredor do serviço discutindo baixo com um garçom. Eu só ouvi porque passei perto. A caixa de bombons da cooperativa estava aberta na mão dele. "Tira isso daqui. Pelo amor de Deus. Não vai deixar isso perto da mesa de doces." Mas foi presente da família do noivo. "Então some com isso. Joga fora. Leva para a cozinha. Faz qualquer coisa." Ela falou sem notar minha presença. Quando me viu, não se envergonhou. Só endureceu um pouco o rosto. "Seu Joaquim, desculpa. É só uma questão de composição da mesa." "Composição?" Eu repeti. Peguei a caixa da mão do garçom. O rapaz agradeceu com os olhos. A noiva deu de ombros e virou as costas. Voltei para a mesa com a caixa fechada, coloquei no chão ao lado da minha cadeira e disse para Dalva, quase num sussurro: "Depois a gente leva para casa." Os olhos dela encheram de água. "Kim, não estraga sua maquiagem", eu falei, tentando arrancar um meio sorriso dela. "Hoje tem fotógrafo demais." O casamento civil e a bênção simbólica aconteceram em seguida. A cerimônia foi bonita para quem via de fora. Música certa, fala certa, luz certa. O Bruno disse sim, olhando para a noiva. A noiva disse sim, olhando para as câmeras. Eu aplaudi. Meu peito estava dividido entre orgulho antigo e uma coisa cinza que eu ainda não sabia nomear. Depois vieram as fotos. Muitas. Gente se formando em grupos, abraços coreografados, taças erguidas. Bruno passou na minha mesa e falou ao meu ouvido:
Pai, pelo menos para as fotos gerais, tira isso. Não. Você quer me provocar? Não. Você é que está se incomodando com um pedaço da minha vida. Eu vi nos olhos dele algo que até então não tinha aparecido com clareza. Medo. Medo do sogro. Medo da noiva. Medo de ser puxado de volta para uma origem que ele gastara anos tentando polir. Naquela hora senti pena. Pena real. Mas pena que dura um segundo às vezes, depois vira outra coisa. Ele voltou para a mesa principal com o maxilar travado. A orquestra começou a tocar para a primeira dança. Os noivos foram ao centro. O vestido branco rodou sob as luzes. Todo mundo ficou com cara de propaganda. Eu continuei sentado, mãos nos joelhos, medalhas quietas na lapela, caixa de bombons aos meus pés. Quando a música terminou, Bruno não voltou para a cadeira dele. Subiu 2 degraus até o pequeno palco onde ficava o microfone do cerimonial. Tomou o aparelho da mão do apresentador num gesto rápido demais. O salão silenciou por reflexo. Antes de continuar, ele disse: "Eu queria pedir uma coisa ao meu pai." Meu corpo inteiro entendeu antes da minha cabeça. Dalva parou de respirar ao meu lado. "Pai, vem aqui um segundo." Eu não queria ir, mas ficar sentado seria dar a ele uma nova cena. Levantei. Atravessei o salão sob 300 olhares. Cada passo parecia mais nítido do que o anterior. Subi os degraus. Parei a 2 palmos dele. Com o microfone perto da boca, sorrindo para os convidados, ele murmurou só para mim: "Última chance. Tira essas porcarias." Eu olhei para o rosto do meu filho. Ali, a tão pouca distância, vi suor na testa por baixo da maquiagem leve. Vi a pupila apertada. Vi a fúria humilhada de quem não aceita ser contrariado pelo próprio pai na frente de quem deseja impressionar. "Eu não vou tirar." Ele ergueu um pouco mais o microfone, já sem conseguir disfarçar. "Pai, você está me envergonhando." Aí eu respondi algo que eu nem tinha planejado, mas saiu de dentro como peça antiga, encontrando o encaixe certo. "Vergonha não é isso aqui. Vergonha é esquecer quem te carregou até aqui. Foi pouco, foi baixo, mas perto demais." Ele ouviu. E então aconteceu. Num movimento curto, seco, sem preparo de briga. Como quem nunca bateu em ninguém, mas quis bater em mim naquele instante, mais do que quis qualquer outra coisa. Bruno me acertou no rosto com o punho fechado. Pegou bem na maçã do rosto. Minha cabeça virou, minha perna cedeu, meu joelho bateu no piso do palco e um dos pinos da barra de medalhas raspou na madeira com um som fino, quase bonito. O som atravessou o silêncio do salão inteiro. Ninguém gritou na hora. Esse foi o pior detalhe. 300 pessoas e o mundo ficou mudo. Um garfo caiu em algum lugar. Um copo tocou a mesa. A noiva me olhava como se eu fosse um acidente de decoração. O sogro tirou o rosto para o lado, elegante até na covardia. Eu esperei o segundo golpe. Ele não veio. Levantei sozinho. A boca tinha gosto de ferro, mas não sangrava muito. Bruno estava parado diante de mim, respirando rápido, o microfone ainda na mão, o choque já começando a tomar conta do próprio gesto. Eu podia ter gritado, podia ter chamado de ingrato, de canalha, de vendido, podia ter pedido justiça ali mesmo. Em vez disso, desrosqueei devagar a presilha da lapela com a mão esquerda, porque a direita tinha ficado meio bamba com o impacto. Tirei a barra de medalhas. Caminhei até a mesa principal. Coloquei as condecorações ao lado do prato do noivo, com cuidado, como quem devolve uma ferramenta a um homem que não sabe usar. Lá, depois peguei minha caixa de bombons do chão, segurei minha irmã pelo braço e fui embora. Só ouvi o salão voltar a respirar quando já estava perto da porta. Do lado de fora chovia fino. Dalva tremia de indignação e de vontade de chorar, mas se segurava por minha causa. "Joaquim, não fala agora." Fomos andando até a saída principal. Um manobrista ofereceu chamar carro. Eu recusei. Precisava de rua, de ar comum, de distância entre mim e aquele lustre. Caminhamos até o ponto de táxi em silêncio. No caminho, Dalva de repente abriu a bolsa e me mostrou a barra de medalhas. Eu voltei e peguei da mesa antes de sair. Ela sussurrou. Não ia deixar aquilo lá. Eu peguei de volta. Senti o metal quente da minha lapela ainda guardado nele e pus no bolso interno do paletó, acima do coração. Em casa, deixei a barra sobre o aparador, ao lado da foto da Célia. Fiz gelo improvisado com um pano de prato para a maçã do rosto. Dalva pôs água para ferver, porque algumas mulheres mais velhas acreditam que chá ainda salva o que remédio nenhum alcança. Sentei na cozinha e fiquei olhando para a parede,
não para a dor. Dor física tem um lugar. Traição não. Ela espalha. E agora? Minha irmã perguntou enfim. Agora eu vou ler. Ler o quê? Tudo o que eu assinei para o Bruno nos últimos anos. Dalva me encarou. Você tá pensando naquilo que a moça falou? Não tô pensando. Tô desconfiando. E desconfiança, quando vem no mesmo dia que um soco, merece atenção. 3 anos antes, quando Bruno entrou como sócio numa empresa ligada ao sogro, ele me pedira assinaturas em alguns documentos. Sempre no atropelo. Pai, é formalidade. Pai, é para benefício fiscal. Pai, é para enquadramento de cota. Eu assinava. Às vezes na minha mesa de jantar, às vezes no capô do carro dele, às vezes com pressa, sem óculos, confiando que filho não arma documento para o pai. Eu me lembrava de uma caixa com cópias guardada no maleiro do armário. Peguei uma cadeira, subi, puxei a caixa. Ela veio pesada. Espalhei tudo na mesa da cozinha enquanto Dalva tirava o chá de erva doce do fogo e desistia de fingir que aquilo ainda era uma noite normal. Havia contrato social, alterações contratuais, procurações, autorizações de movimentação, termos de ciência, e num canto, meu nome repetido várias vezes onde eu jamais imaginei que estivesse, Joaquim Santana, detentor de 49% das cotas da Vale Urbana Engenharia Leta, 49%. Eu reli 3 vezes. O texto não mudou. Dalva, ela veio ao meu lado. Eu sou sócio de quase metade da empresa do meu filho. Ela apertou os lábios. Você sabia disso? Não. Eu achei que meu nome estava ali por formalidade para ajudar no começo. Mas não era isso. Era muito mais do que isso. Passei a noite lendo. Não li como homem ferido. Li como torneiro. Linha por linha, encaixe por encaixe, procurando folga, rebarba, medida errada. Em vários documentos minha assinatura estava mesmo lá, autêntica. Eu lembrava do gesto. Em outros, principalmente nos mais recentes, a letra parecia minha sem ser. Havia alguma coisa dura demais, artificial demais no traço. A assinatura verdadeira envelhece com a mão. Aquela parecia copiada de um tempo antigo. Às 7 da manhã liguei para Orlando Peixoto, meu amigo dos tempos de escola técnica. Orlando foi jurídico sindical por anos e hoje, aposentado, ainda trabalhava como advogado em causas empresariais e trabalhistas. Morava em Campinas e atendia num escritório simples perto da rodoviária. Cheguei lá com a caixa de documentos e o rosto inchado. Ele olhou primeiro para a minha cara, depois para a papelada. Quem foi? Meu filho. Ele não fez a pergunta seguinte. Advogado velho sabe separar escândalo de urgência. Passou mais de 1 hora lendo, grifando, consultando o computador, cruzando datas. Por fim tirou os óculos, esfregou a testa e disse: Joaquim, senta direito, porque você está no meio de um negócio grande. Eu já estou sentado. Então escuta. Pelo que está aqui, você entrou com 49% das cotas na empresa. Pelo que está na junta, saiu há 7 meses, abrindo mão de tudo em favor do Bruno. Tem ata registrada, reconhecimento em cartório e movimentação em cima disso. Eu nunca saí de nada. Pois é, e esse é o problema. Ele me mostrou a ata digitalizada. Lá estava uma assinatura em meu nome, parecido bastante para enganar um estranho, errado o bastante para ferir meu olho de imediato, agora que eu estava atento. Não era minha, era a sombra da minha. Isso aqui foi em cartório, Orlando disse. Se for fraude, é fraude pesada. E não só para roubar sua parte. Você pode ter sido usado para encobrir circulação de dinheiro, responsabilidade fiscal, contrato público. Dá para provar? Dá. Com perícia, com documentos antigos, com alguém de dentro confirmando. E com muita paciência. Paciência eu tenho. Ótimo, porque você vai precisar mais disso do que raiva. Contei do que Nádia Moura me dissera no casamento. Ele anotou o nome. Vai quarta, sozinho, sem avisar o Bruno. E até lá não atende ligação dele se não for necessário. Eu nem precisei me policiar. Bruno não me ligou no domingo, nem na segunda, nem na terça. O homem que me deu um soco diante de 300 pessoas não teve coragem de ouvir minha voz sem plateia. Na quarta fui até o prédio da construtora em Campinas. Vidro espelhado, segurança na recepção, logo discreto de empresa que cobra honorário alto. Pedi por Nádia Moura. Subi. Ela me recebeu na porta da sala dela e trancou a fechadura assim que entrei. Usava taier cinza, cabelo preso, expressão de quem dorme mal há muitos meses. Atrás dela havia 2 telas, pilhas de pasta,
uma cafeteira pequena e, numa moldura lateral quase escondida, uma foto antiga dela com a Célia no curso técnico. As duas muito jovens, abraçadas, rindo. Eu devo isso à sua esposa, Nádia disse sem preâmbulo. Então fala. Ela abriu a gaveta, tirou um pendrive preto e uma pasta fina com cópias. No pendrive tem uma gravação de uma reunião interna da semana passada. Estão seu filho, o sogro dele e o gerente financeiro. Eles falam de você pelo nome, falam da sua cota, falam de um aditivo de obra pública que foi empurrado usando seu CPF como blindagem. Na pasta tem movimentações paralelas, planilhas, pagamentos por fora. Não tem tudo, mas tem o bastante para machucar. Eu segurei o pendrive na palma. Coisa leve, sem valor nenhum para quem olha de fora. E, no entanto, eu sentia que aquilo pesava como motor. Por que fazer isso? Ela olhou para a foto da Célia e respondeu. Porque eu passei 3 anos vendo o homem rico usar nome de quem trabalha para limpar sujeira. Porque a sua mulher, quando eu quase larguei o curso por falta de dinheiro, dividiu marmita comigo por um semestre inteiro. Porque eu vi o que fizeram com você naquela festa e não consegui mais fingir que era só trabalho. E você? Eu já quitei meu apartamento. Minha filha já se formou. O que eles podem me tirar agora não vale o que eu vou recuperar de mim. Guardei o pendrive no bolso interno do paletó, no mesmo lugar das medalhas. Peguei a pasta. Agradeci. Ela pediu que eu saísse pelas escadas de serviço. Naquela noite, exatamente como Orlando previra, Bruno apareceu no meu apartamento perto das 11h30. A campainha tocou longa, insistente. Abri com a corrente presa. Ele estava sem gravata, cabelo molhado de suor, cara de quem tinha vindo rápido demais e pensado de menos. Pai, me escuta. Fala daí. Você foi ver a Nádia hoje. Fui. Ela te entregou coisa. Entregou. Ele fechou os olhos um segundo, como se levasse outro soco. Me dá isso. Não. Pai, eu te devolvo tudo. A cota, o dinheiro, o que você quiser. Não é sobre o que eu quero. Você não está entendendo. O Álvaro vai me esmagar. Devia ter pensado nisso antes de me usar. Ele agarrou a borda da porta. Eu errei. Tá? Errei. Aquele negócio do casamento. Eu estava nervoso. Você não estava nervoso. Você estava decidido. Pai, não me chama assim se não sabe o peso. O rosto dele desmontou um pouco. Pela primeira vez desde a festa eu vi menos o homem ambicioso e mais o menino perdido. Mas menino nenhum faz o que ele fez por acidente. Eu fui burro, ele disse. Eu fui longe demais. Só não entrega isso para a polícia. Vamos resolver entre nós. Entre nós era antes. Agora é no lugar certo. Fechei a porta devagar. Do outro lado ele ainda bateu uma vez. Não com raiva, com desespero. Depois escutei os passos descendo. No dia seguinte protocolamos a ação civil para anular a renúncia de cotas e recuperar minha participação societária. Também levamos notícia-crime com o material que já havia em mãos. Orlando orientou entrar primeiro com o que fosse juridicamente limpo, sem depender de prova de obtenção duvidosa. O restante seria usado na frente certa, na hora certa. Passei os dias seguintes entre cartório, cópia autenticada, consulta de junta comercial e idas ao arquivo da antiga metalúrgica atrás de documentos com minhas assinaturas de décadas atrás. Achei ficha de admissão de 1979, livro de segurança de 1983, ata sindical de 1991, recibos de premiação interna. Assinaturas vivas, tortas, mudando com o tempo. Era quase como recuperar versões de mim mesmo para provar que eu ainda existia. A primeira audiência, porém, foi um desastre. O fórum empresarial cheirava a ar-condicionado velho e papel úmido. Bruno não apareceu. Mandou advogado. Do outro lado também estava o peso do sogro, ainda que invisível. O cartório constava regular, a ata constava regular, o reconhecimento notarial constava regular. Orlando pediu perícia. O juiz indeferiu naquele momento, dizendo não ver lastro suficiente. As cópias internas que tínhamos não foram aceitas integralmente. Nádia não tinha sido arrolada a tempo para aquela etapa. Resultado, improcedência em primeira instância. Saí do fórum sem raiva. Saí vazio. Orlando fumou do lado de fora, embora tivesse parado fazia anos. A mão dele tremia um pouco. Eu achei que o juiz mandava periciar. Não mandou. Oisai. E agora? Agora a gente sobe. Mas naquela mesma noite ele passou mal em casa. Infarto. Fiquei sabendo pela filha dele, Fernanda. Fui ao hospital no dia seguinte
e encontrei um homem menor do que eu lembrava, ligado a fios, amarelo nas extremidades dos olhos, mas ainda afiado. Você vai continuar, ele disse. Com quem? Com a Lívia, minha associada. Nova, chata, organizada, melhor memória de processo do que muito veterano. Descansa, Orlando. Descansar é depois. Escuta, você não vai ganhar isso no peito, vai ganhar na medida. A assinatura falsa precisa entrar por um canal que o tribunal respeite sem poder torcer. Entendeu? Entendi. Era como regular máquina emperrada. Não adiantava bater. Tinha que desmontar no ponto certo. Lívia tinha 29 anos, cabelo castanho preso num coque torto, fala seca e uma precisão que me lembrou o engenheiro bom de chão de fábrica. Montou a estratégia em 2 horas. Pedido de tutela em procedimento conexo, uso de administrador judicial de uma cobrança paralela que atingia a empresa, produção pericial formal da assinatura no contexto certo, reforço documental com os arquivos da metalúrgica e preparo para a apelação. Também orientou que eu não fizesse nenhuma bravata pública, nem entrevista, nem rede social, nem desabafo em mensagem para o Bruno. Gente como eles adora transformar pai ferido em idoso descontrolado. O senhor vai ser o contrário disso. O senhor vai ser uma parede. Ufui. Meses se passaram. Durante esse tempo a polícia começou a se mexer em silêncio por conta da notícia crime. Nádia foi ouvida reservadamente. O administrador judicial conseguiu acesso a documentos contábeis mais completos. A perícia, enfim, foi determinada em outra frente e produziu o que eu já sabia desde a primeira vez que vi a assinatura. Não fui eu. Era imitação com traço artificial, feita por outra mão tentando reproduzir uma versão antiga da minha rubrica. Quando a apelação foi julgada, eu entrei no tribunal usando o mesmo paletó cinza de sempre, sem medalhas. Ali eu não levava a minha história na lapela. Levava em pasta. Lívia sustentou oralmente com uma calma fria que desmontou a defesa deles peça por peça. Falou da cadeia documental, da incompatibilidade gráfica, da utilização indevida do meu nome para blindagem societária, da relevância do laudo independente, da contradição entre a data do suposto comparecimento ao cartório e registros indiretos da minha rotina médica e funcional. Falou pouco, falou reto. A defesa tentou insistir em conflito familiar e arrependimento tardio de pai que ajudou o filho e depois mudou de ideia. O desembargador relator cortou 2 vezes. Quando o voto veio, veio limpo. Reforma da sentença, nulidade da renúncia, restabelecimento da minha cota de 49%, condenação em custas, remessa de peças para aprofundamento de apuração criminal. Eu não comemorei. Apenas fechei a mão sobre o joelho até as unhas marcarem a pele. Dalva, que tinha vindo de ônibus naquela madrugada só para sentar atrás de mim, encostou a testa no meu ombro por 1 segundo. Foi o jeito dela de chorar sem fazer barulho. Depois disso, o castelo começou a rachar. As contas da empresa foram monitoradas. Contratos com entes públicos passaram a ser revistos. O nome da construtora apareceu em investigações sobre sobrepreço, caixa paralelo e interposição fraudulenta. Bruno foi chamado a depor. O sogro, Álvaro, não caiu de imediato, porque homem daquele tamanho social nunca cai de imediato. Primeiro ele perde convites, depois perde aliados, depois perde sono, só então começa a cair de verdade. Manuela foi a primeira a se mover por instinto de sobrevivência. Antes mesmo de o barco afundar completamente, apresentou ao Ministério Público mensagens, e-mails, registros de repasses e conversas com o marido. Não por consciência, por cálculo. Queria preservar a própria posição, a guarda da filha do primeiro casamento e o patrimônio blindado em nome da família dela. Pediu separação sem olhar para trás. Bruno ficou sozinho mais rápido do que imaginava. Os amigos sumiram. O sogro passou a tratá-lo como problema. E homem usado por gente grande costuma descobrir tarde demais que nunca foi genro preferido, só peça conveniente. Ao longo de tudo isso eu não voltei a falar com ele. Não por birra, por necessidade de manter distância daquilo que ainda podia me quebrar. Eu cuidava do processo, respondia ao que os advogados pediam, ajudava com memória de datas, documentos, detalhes. Em casa, conversava com a foto da Célia do jeito simples de sempre. Às vezes eu abria a gaveta e olhava a barra de medalhas, mas não colocava na lapela. Quase 1 ano depois do casamento, numa tarde de maio com garoa morna, Bruno apareceu de novo na minha porta. Dessa vez parecia mais velho do que eu me lembrava. Tinha olheiras fundas,
cabelo rareando nas entradas, um paletó barato encharcado nas mangas e um saco plástico na mão. Quando o reconheci, o susto veio menos pelo rosto e mais pelo apagamento. Ambição, quando seca, deixa o homem sem pele. Pai, eu não convidei para entrar de primeira. Só abri a porta o suficiente para ouvir. Eu vim te pedir ajuda. Ajuda com o quê? Com tudo. Eu quase sorri de tão devastador que aquilo era. O homem que me bateu porque eu envergonhava o cenário agora vinha me pedir o que sobrava dele. Olhei para o saco plástico. Dentro havia uma caixa azul de bombons da cooperativa da metalúrgica. A mesma marca, o mesmo tipo. Talvez não a mesma caixa, obviamente, mas a mesma memória comprada tarde demais. Entra. Ele entrou. Tirou o sapato molhado no corredor. Sentou na cadeira de visita, não na antiga cadeira dele. Colocou a caixa sobre a mesa como se fosse oferenda. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada, começou. Mas eu tô sem trabalho. Meu nome tá queimado. O processo tá correndo. O Álvaro me largou. A Manu também. Você só lembrou que tinha pai. Ele abaixou a cabeça. Eu mereço ouvir isso. Não. Você merece muito mais. Só que eu não gosto de teatro. A caixa de bombons ficou entre nós. Fechada, ridícula e triste. Eu olhei para ela alguns segundos e entendi que aquilo não era pedido de perdão. Era tentativa de voltar pelo atalho da memória. Dinheiro eu não vou te dar. Ele fechou os olhos. Eu imaginei, mas vou te dar uma coisa. Fui até a gaveta do armário e peguei um papel com o contato de um velho conhecido, mestre de obras numa empreiteira menor em Paulínia. Homem sério, acostumado a contratar peão temporário sem fazer pergunta demais. Esse aqui chama Sérgio Couto. Fala que foi o Joaquim da metalúrgica que indicou. Ele talvez te pegue como ajudante administrativo de canteiro ou almoxarife. Se você topar começar de baixo e calar a boca. Paga pouco, sem conforto, sem glamour, mas é trabalho. Bruno me olhou como se eu tivesse falado outro idioma. Você tá me mandando trabalhar em obra? Você queria o quê? Que eu te recolocasse em diretoria? O rosto dele tremeu. Não de raiva, de vergonha finalmente merecida. Pai, não usa essa palavra para amolecer a cena. Ou usa direito. Ele respirou fundo, os olhos vermelhos de um jeito feio, e perguntou quase sem voz, você nunca vai me perdoar? Eu pensei antes de responder. Não por crueldade, por honestidade. Perdoar não é o problema. Conviver com o que você fez é o problema. Você não me traiu só como filho. Você me apagou como homem, na frente de todo mundo. E depois tentou usar meu nome como escudo. Isso não some porque você ficou sem saída. Ele baixou a cabeça e chorou sem barulho. O Bruno nunca foi de chorar quando criança. Aquilo me atingiu e eu odiei o fato de ainda me atingir. Leva o papel e vá embora, eu disse. A caixa você leva junto. É presente. Não, é culpa embrulhada. Ele levantou devagar, pegou o contato, hesitou diante da caixa. Acabou deixando sobre a mesa mesmo assim, talvez por vergonha de recolher. Antes de sair, virou-se para mim como quem ainda procurava algum resto de ponte. Minha mãe teria nojo de mim, né? A pergunta ficou parada no meio da cozinha. Eu não respondi na hora. E talvez justamente por isso ela cortou mais fundo. Vá embora, Bruno. Ele foi. Depois que a porta fechou, peguei a caixa azul, fui até o lixeiro coletivo do corredor e joguei sem abrir. Achei que aquele seria nosso último encontro por muito tempo. Não foi. 2 semanas depois, no aniversário da Célia, recebi uma mensagem de Lívia sobre o andamento do criminal, e Dalva veio passar o dia comigo. Comprei tulipas amarelas, as preferidas da minha mulher. Arrumei a cozinha, limpei o aparador, tirei a barra de medalhas do estojo de madeira e deixei aberta ao lado da foto. Na parte de baixo da mesma gaveta onde eu guardava as medalhas, havia um gravadorzinho antigo, desses de fita cassete, quase esquecido. A Célia tinha o hábito de gravar aniversários, almoços, falas do Bruno quando ele era pequeno. Eu carregava aquele gravador comigo havia meses sem coragem de ouvir. No fundo eu sabia que a voz dela podia ser a única coisa capaz de me desmontar por inteiro. Naquela noite, com a casa em silêncio e a chuva fina batendo na janela, apertei o play. Primeiro veio o chiado. Depois risos ao fundo. Talheres. Um parabéns para você mal cantado. Então a voz dela, jovem e já um pouco cansada pela doença, surgiu tão perto do microfone que eu senti a garganta fechar. Era o aniversário de 18 anos do Bruno. Meu filho, ela dizia na gravação rindo baixo,
Eu não vou te dar conselho de trabalho nem de namoro hoje. Só vou te pedir uma coisa. Promete para sua mãe que você nunca vai ter vergonha do seu pai. O chiado da fita parecia chuva em telha. Ele é simples, Bruno. Ele não é homem de fala bonita. Não sabe se vender. Mas tudo o que você vai pisar nessa vida foi comprado com a coragem e a honestidade desse homem. Promete para mim que você nunca esquece isso. Pausa. Ao fundo alguém mexeu numa cadeira. Depois a voz do meu filho, tão nova que doeu mais do que o soco. Prometo, mãe. A Célia deu uma risadinha satisfeita. Então tá bom. Agora vem me dar beijo. Eu parei a fita. A cozinha ficou pequena demais para mim. Sentei devagar, os cotovelos sobre a mesa, olhos na foto dela. Não chorei de imediato. Primeiro veio um tipo de vazio limpo, como se todas as peças do problema finalmente tivessem se encaixado, inclusive a que mais doía. Meu filho não tinha quebrado uma promessa feita a mim. Tinha quebrado uma promessa feita à mãe morta. Por isso o estrago parecia tão fundo. Dalva, sentada do outro lado, limpou uma lágrima sem fazer ruído. Você vai mostrar isso para ele. Olhei para o gravador, depois para a barra de medalhas, depois para a foto. Não. Por quê? Porque essa lembrança não é punição minha para usar. É trabalho dele para merecer um dia ouvir de novo. O processo criminal ainda correu. Houve acordos, delações, inversões de culpa, tentativa de empurrar tudo para funcionários médios, gente querendo salvar a própria pele. Bruno não foi preso de imediato, mas passou a responder formalmente. O sogro perdeu contratos, prestígio e espaço. Nádia saiu da empresa. Lívia cresceu profissionalmente em cima de um caso que merecia ser vencido. Orlando se recuperou bastante para me telefonar numa tarde e dizer, com a voz fraca mas zombeteira, que eu tinha aprendido rápido a não confiar em carimbo bonito. Quanto a mim, recuperei juridicamente a quota que me tomaram, mas isso nunca foi sobre dividendos. O que eu queria era simples: tirar meu nome da lama que outros tentaram espalhar usando minha confiança. Consegui. Meses depois soube, por um conhecido em comum, que Bruno tinha procurado o Sérgio Couto e começado a trabalhar em obra temporária em Campinas. Não como gerente, como apoio de almoxarifado, conferindo material, aguentando sol e cobrança. Quando ouvi, não senti triunfo. Senti silêncio. Talvez porque esse fosse o primeiro lugar em anos onde ele seria obrigado a aprender valor sem sobrenome emprestado. Ele não voltou a me procurar por um bom tempo. E, estranhamente, a distância fez melhor do que qualquer pedido de perdão apressado. Num fim de tarde de agosto, já depois de a poeira mais grossa dos processos ter baixado, eu peguei novamente o estojo das medalhas. Limpei cada peça com um pano seco. Vesti o mesmo paletó do casamento. Fui ao espelho do corredor. Prendi a barra na lapela, não para a festa, não para provar nada a ninguém, só para me ver inteiro outra vez. Fiquei um tempo olhando o homem refletido ali. O rosto ainda tinha uma sombra mínima da pancada que um dia levara, quase nada. A idade continuava fazendo o trabalho dela. O corpo seguia magro, mas havia uma diferença difícil de explicar. Eu já não parecia alguém esperando ser reconhecido. Parecia alguém que tinha parado de pedir licença para existir. Voltei para a cozinha. Coloquei água para o café. Abri o estojo do gravador, não para tocar a fita de novo, mas para guardá-lo limpo. A foto da Célia estava no mesmo lugar, observando tudo com aquele meio sorriso que sempre parecia saber mais do que eu. Pronto, eu disse baixinho. Agora tá tudo no lugar. E pela primeira vez desde a noite do casamento, era verdade. Só que a história ainda não tinha acabado ali. Na verdade, o que eu tinha recuperado no tribunal era só o direito de voltar ao tabuleiro. Ganhar documento não é a mesma coisa que limpar a mancha que jogaram no seu nome. E eu descobri isso nas semanas seguintes, quando comecei a sentir o peso real do que Bruno e o sogro tinham feito. Primeiro vieram as cartas. Envelope pardo, timbre de escritório caro, linguagem seca. Uma delas insinuava que eu vinha perturbando a paz familiar e que qualquer tentativa minha de contato com a enteada de Bruno poderia ser interpretada como assédio emocional. Eu li aquilo 2 vezes, dobrei em 4 e guardei na gaveta das contas pagas. Nem conhecia direito a menina. Tinham me visto uma única vez no Natal anterior, por meia hora. Mas gente acostumada a documento sujo sempre tenta sujar mais um pouco. Querem que você reaja mal para depois chamar sua reação de prova. Depois começaram as ligações mudas. Não muitas.
3 numa semana, sempre à noite. Eu atendia, ninguém falava. Na quarta vez escutei respiração de homem e, ao fundo, um som de música sertaneja vazando de carro. Desliguei sem dizer nada. No dia seguinte, Lívia orientou registrar tudo, mas não comentar com ninguém além do necessário. Eles estão testando o senhor, ela disse. Querem saber se o senhor quebra fora do processo. Eu não quebrei, mas eu mudei coisas pequenas em casa. Troquei a corrente da porta por uma mais firme. Passei a descer o lixo em horários diferentes. Pedi ao vizinho do quarto andar que ficasse atento se visse carro estranho parado muito tempo na frente do prédio. Não era medo no sentido covarde, era prudência. Homem que sobreviveu 40 anos em chão de fábrica, aprende cedo que acidente quase sempre dá sinal antes. Numa sexta-feira, voltando da padaria com pão francês ainda quente na sacola, encontrei um retrovisor arrancado do meu carro. Não era furto. O vidro não tinha sido levado. O retrovisor estava no chão, quebrado, como quem quis mandar recado, e não precisava de muito esforço. O porteiro jurou que não viu nada. Eu olhei em volta, respirei fundo e catei os cacos devagar. Lá dentro, sobre o banco do motorista, havia só um papel dobrado, sem assinatura, sem digital. Só uma frase impressa em computador. Quem cava buraco para a família acaba enterrado. Mostrei a Lívia. Ela fotografou, juntou ao restante, encaminhou do jeito correto. Não disse, agora eles se ferraram, nem nada parecido. Disse algo melhor. Desespero ruim de esconder costuma ficar barulhento. Ela tinha razão. Quanto mais as pontas se fechavam, mais grosseiros eles ficavam. Nádia também entrou numa fase difícil. Pediram a senha do notebook corporativo dela fora do padrão. Tiraram acesso de sistemas, tentaram deslocar, lá para um setor fantasma, e espalharam que ela andava emocionalmente instável. Ela já esperava esse tipo de ataque. Ainda assim, numa tarde me ligou com a voz menor do que de costume. Seu Joaquim, se eu cair antes do resto, o senhor não volta atrás. Eu não voltei até agora. Eu sei. É que às vezes eu fico pensando na minha filha. A gente é valente até começar a imaginar o preço para os outros. E sua filha imagina a mãe dela como. Do outro lado houve um silêncio curto. Como uma mulher correta. Então é isso que você está entregando para ela. Ela respirou fundo. A Célia tinha esse mesmo jeito de responder. Por isso eu casei com ela. Foi a primeira vez, desde o casamento, que eu ri de verdade. Pequeno, cansado, mas ri. As investigações avançavam num ritmo mais lento do que meu coração queria e mais rápido do que a arrogância deles tinha previsto. O administrador judicial levantou notas frias ligadas a fornecedores que não tinham estrutura para fornecer o que constava em contrato. Surgiram pagamentos fragmentados, repasses circulares, assinaturas digitais usadas em horários incompatíveis. Álvaro continuava solto, fotografado em restaurante caro, entrando e saindo de reunião, com a naturalidade de quem acredita que a cidade ainda lhe pertence. Mas a blindagem já não era total. Sempre aparecia um blog, uma coluna de bastidor, um comentário atravessado em roda de empresários. Em cidade média, escândalo não anda de frente, anda cochichando pelos cantos até apodrecer a reputação. Bruno, nesse período, tentou falar comigo por mensagem 2 vezes. Na primeira escreveu só, a gente precisa conversar. Não respondi. Na segunda, semanas depois, mandou um áudio de 34 segundos. Não ouvi na hora. Fiquei olhando o ícone azul, como quem encara uma ferramenta que um dia cortou sua mão. Só escutei à noite. Ele falava baixo, provavelmente dentro de carro. Pai, eu sei que o senhor não quer me ouvir, mas eu juro que não imaginei que isso fosse crescer desse jeito. Eu achei que o Álvaro ia resolver tudo. Eu só queria ser aceito ali dentro. Não me pediu de desculpa naquele áudio, só explicou. E explicação, quando vem cedo demais, costuma ser defesa disfarçada. Apaguei. Dalva passou a me visitar mais. Chegava com bolo simples, jornal dobrado, remédio que ela achava melhor que o meu, e um radar emocional que fingia não ter. Uma tarde, enquanto eu organizava cópias de documento na mesa da sala, ela perguntou, você ainda ama seu filho? A pergunta me pegou sem preparo. Isso não muda do jeito fácil que as pessoas pensam. Então muda de que jeito? Amor de pai não some, mas às vezes ele fica doente. Dalva sentou devagar na poltrona da Célia. E tem cura? Tem tratamento. Cura eu não sei. Ela ficou girando a aliança viúva no dedo, hábito velho dela quando pensa demais.
Acho que a Célia ia dizer que amor que não vira, limite estraga. Ela diria isso e depois completaria com alguma grosseria elegante. Dalva riu. Elegante nada. Sua mulher era afiada. Era, graças a Deus. Essas conversas me seguravam num lugar importante, o de não virar pedra. Porque processo endurece a gente. Humilhação pública também. E havia um perigo real de eu transformar tudo aquilo numa obra de vingança cega. Eu não queria isso. Queria justiça com o nome certo, sem delírio, sem cena, sem me perder. Quando Orlando recebeu alta, fui visitá-lo em casa. Ele estava mais magro, de pantufa, cobertor nas pernas e mau humor renovado, o que era sinal ótimo. Pediu café sem açúcar e reclamou de tudo, do médico, da comida sem sal, da televisão, do Brasil. Me atualiza, ele disse. Contei. Quando mencionei o retrovisor quebrado e o bilhete, ele xingou baixo. Covardes. Es desespero. É. E desespero é quando a presa começa a sangrar o caçador também. Ele apontou o dedo para mim. Só não vai bancar herói solitário. Se inventarem acordo bom para te calar, me avisa. E se inventarem pedido de perdão com câmera na frente, fecha a porta. Você me conhece. Conheço. E justamente por isso aviso. Homem correto demais às vezes acha que tem obrigação de ouvir todo mundo. Não tem. Saí dali pensando que velhos amigos são uma espécie de espelho sem moldura. Mostram o rosto que a gente não quer ver, mas mostram. As semanas viraram meses. O processo criminal foi costurando, o que o cível já deixara escancarado. Nádia apresentou e-mails em que Bruno perguntava explicitamente como blindar participação do seu Joaquim sem expor assinatura real. O gerente financeiro tentou jogar tudo nas costas de um cartorário terceirizado. O cartorário negou. A cadeia não fechava sem vontade clara dos de cima. E pouco a pouco, a corda foi subindo. Num desses dias, recebi ligação inesperada de Manuela. Olhei o nome na tela e quase deixei tocar. Atendi por curiosidade amarga. Seu Joaquim, pode falar. Eu queria conversar. Sobre o quê? Sobre a minha filha e sobre o Bruno. Eu não tenho nada a ver com a sua filha. Talvez ainda não. Mas eu acho que o senhor devia saber de algumas coisas. Marcamos num café discreto em Barão Geraldo, longe do centro onde ela poderia ser reconhecida por conhecidos do pai. Ela chegou sem maquiagem pesada, roupas comuns, semblante abatido. Pela primeira vez parecia uma pessoa e não uma composição. Sentou-se, pediu água com gás e foi direto ao ponto. Eu não amava o Bruno como ele imaginava. Gostava dele. Talvez em algum momento tenha amado uma parte dele, mas o que me interessava mesmo era o que ele representava para o meu pai. Alguém faminto, inteligente e grato. Isso o tornava útil. Você quer absolvição comigo? Não. Eu sei que não mereço. Ela baixou os olhos por um instante. No casamento eu fui cruel com o senhor. E covarde. Eu tinha nojo de tudo o que me lembrasse origem humilde, porque cresci ouvindo que isso era fracasso. Seu filho aprendeu com meu pai a ter vergonha do próprio passado. Eu já vim pronta de fábrica. E agora? Agora eu tô vendo o preço. Ela me contou que Bruno, meses antes do casamento, já queria sair do raio de influência do sogro, mas não sabia como. Que discutiam constantemente. Que Álvaro o humilhava em privado, lembrando sempre que fora ele quem tirara o rapaz da lama. Que a exigência de apagar tudo o que cheirasse à origem operária ficou mais agressiva à medida que o sogro passou a desconfiar da lealdade do próprio genro. As medalhas, percebi então, não foram o motivo, foram o estopim perfeito. Um símbolo visível do que Bruno vinha sendo obrigado a renegar fazia tempo, e acabou escolhendo renegar por vontade própria também. Ele falou alguma vez em desistir da fraude? Perguntei. Falou em sair, não em reparar. Ele queria ir embora levando alguma coisa. Então continua sendo cúmplice. Oisai. Ela respirou fundo. A minha filha perguntou, 2 semanas depois do casamento, por que o vovô do Bruno foi embora triste? Eu não soube responder. Talvez eu esteja ligando tarde, muito tarde, mas eu queria dizer que o senhor não imaginou aquilo. O senhor foi, sim, vítima de uma armação, e também de um ambiente onde tudo era status, até as pessoas. Por que me dizer isso agora? Porque eu tô tentando não criar outra geração doente. Saí daquele café sem gostar dela, e ao mesmo tempo sem conseguir odiar, lá do jeito simples que odiamos vilão em filme. Ela era pior de um jeito mais real, produto fiel da própria casa, capaz de crueldade sem espetáculo e de cálculo sem remorso.
mas até nela havia rachadura. No fim, o dinheiro deles não comprava paz nem dentro da família. Pouco depois veio a fase mais pesada para Bruno. As medidas cautelares o impediram de sair da cidade. Contas pessoais foram bloqueadas parcialmente. O apartamento alugado no Cambuí precisou ser devolvido. Ele passou um período num flat barato e depois soube por terceiros, num quarto emprestado acima da oficina de um conhecido. Eu não procurei confirmar. Certas ruínas se escutam de longe. Um sábado, no mercado, cruzei por acaso com Renato, um ex-colega de faculdade do Bruno que eu conhecia de nome. Ele me reconheceu, travou e depois decidiu falar comigo, talvez por alívio de ter alguém para quem desabafar. Seu Joaquim, me desculpa tocar nesse assunto, mas o Bruno tá mal. Mal como? O tipo de mal que não é só dinheiro. Ele tá irreconhecível. Anda dizendo que não consegue entrar em sala com espelho, que toda vez que vê metal no bolso de alguém lembra daquelas medalhas. Ouvir isso não me trouxe satisfação, me trouxe peso, porque arrependimento, quando é de verdade, não é bonito de assistir. Naquela noite mexi mais uma vez na gaveta, onde guardava o gravador da Célia. Eu já tinha ouvido a fita, mas não toda. Havia mais trechos depois do aniversário do Bruno. Apertei o play e deixei a fita correr. Vieram vozes de outros tempos. Natal com papel de presente rasgando. A Célia reclamando que eu tinha comprado peru grande demais. O Bruno pequeno cantando um pedaço errado de música da escola. Depois, mais adiante, uma gravação de almoço de domingo em que a Célia, talvez sem perceber que o gravador seguia ligado, falava com ele na cozinha. Você pode querer uma vida maior do que a nossa, filho. Isso eu quero também. Só não pode achar que crescer é pisar em quem montou o degrau. Eu fechei os olhos. A mulher estava morta havia anos e ainda educava gente pela casa. No dia seguinte fui até o cemitério pela primeira vez em muito tempo. Eu nunca fui homem de visitar túmulo. Sempre achei a Célia mais presente em casa do que sob pedra. Mas naquele domingo precisei de uma conversa num lugar sem testemunha. Levei flores simples, limpei a placa com a mão e fiquei de pé ali mais do que o normal. Ele tá pagando, eu falei baixinho. Mas eu não sei qual é a medida certa disso. Vento em cemitério tem um barulho especial. Não consola, mas organiza o pensamento. Fiquei ali até entender que a resposta talvez fosse justamente essa. Eu não precisava decidir o tamanho exato do castigo. Meu papel era não impedir que a realidade fizesse o trabalho dela. E a realidade já estava trabalhando. Pouco depois, Bruno começou no emprego com Sérgio Couto. Soube porque o próprio Sérgio me ligou numa noite, rindo do jeito grosso dele. Ô Joaquim, teu moleque é ruim de serviço manual, mas chega cedo. Ele nunca precisou carregar saco de cimento. Pois vai aprender. Hoje tomou esporro porque quis inventar planilha para controlar parafuso. Eu falei, primeiro aprende onde fica o parafuso. Apesar do tom debochado, havia ali um fundo de aprovação. Ele tá aguentando? Tá. E tá calado. Isso já é meio caminho. Desliguei com uma sensação estranha. Não era orgulho. Ainda não. Mas era alguma forma de alívio ver que ele não tinha corrido da lama real quando a lama simbólica da vida chique secou. As investigações criminais, por sua vez, apertaram a construtora de um jeito que Álvaro não conseguiu conter. Um dos fornecedores confessou o esquema de emissão de notas frias. Outro apresentou mensagens em que era orientado a repassar parte de pagamentos para contas vinculadas a pessoas interpostas. O nome de Bruno aparecia como ponte operacional em vários momentos, e o meu como figura societária usada para dar aparência de legitimidade em fases específicas. A cada nova peça juntada, ficava mais claro que meu filho não tinha sido apenas omisso, tinha participado conscientemente. Foi nessa altura que recebi, por meio da defesa, uma proposta informal de acordo, não para reparar o dano inteiro, só para me amaciar. Queriam que eu fizesse declaração pública moderando acusações, dizendo que assinara alguns documentos sem plena consciência técnica, numa formulação ambígua que ajudaria todos eles a transformar fraude em mal-entendido familiar. Em troca, haveria compensação financeira fora dos autos, expressiva, 4 milhões de reais, divididos em parcelas garantidas por imóvel. Lívia leu a proposta e levantou os olhos devagar. Se o senhor aceitar, juridicamente eu até consigo costurar uma narrativa para o senhor não sair como vendido, mas o senhor vai passar o resto da vida sabendo que eles compraram o silêncio em cima da sua humilhação. Eu não quero. Eu imaginei. E também tem outra coisa. O quê? Se eu vendo a verdade agora,
Meu filho nunca mais vai saber o preço real do que fez. Ela fechou a pasta. Então a resposta é não. Era não. Sem espetáculo, sem insulto, sem revanche cinematográfica. Só não. A proposta recusada aumentou a irritação deles, mas também mostrou o tamanho do aperto. Ninguém paga 4 milhões de reais para resolver mal-entendido pequeno. O tempo foi fazendo o resto. No entardecer de novembro, Sérgio me mandou por mensagem uma foto que me deixou encarando a tela por vários minutos. Nela, Bruno estava de capacete branco simples, colete refletivo, prancheta na mão, sujo de poeira no braço, escutando instruções de um encarregado mais velho. Não estava posando, não sabia que a foto existia. Parecia cansado e, ao mesmo tempo, pela primeira vez em anos, parecia real. Apaguei a foto depois de olhar bastante. Não quis guardar como troféu, mas a imagem ficou comigo. Numa outra visita de Dalva, mostrei a ela apenas o necessário, que Bruno estava trabalhando. Ela suspirou como quem queria comemorar e se proibiu. Talvez tenha jeito. Jeito tem quase tudo. Menos morte. Menos morte. Ela ficou em silêncio e depois perguntou: você já pensou no que faria se ele pedisse perdão de verdade? Perdão de verdade não começa pedindo. Começa sustentando mudança sem plateia. Você fala igual sua mulher quando tá com sono. Então ainda tem salvação para mim. Mais adiante, já no verão, Bruno voltou uma terceira vez. Não para pedir favor. Não para pedir dinheiro. Tocou a campainha num domingo de manhã, carregando só uma sacola com pão francês e um pacote de café. Quando abri, ele falou: hoje eu não vim falar de processo, nem de trabalho. Vim ver se o senhor toma café comigo por 15 minutos. A simplicidade do pedido me desarmou mais do que eu gostaria. Mesmo assim, não facilitei. 15. Ele entrou. Arrumou os pães no prato sem perguntar onde ficava nada, porque ainda lembrava da cozinha. Isso me doeu e me aqueceu ao mesmo tempo. Sentamos. Foi a primeira vez que ele mencionou o soco sem rodeio. Eu sonho com aquela noite quase toda semana, ele disse. No sonho, o senhor levanta e vai embora como foi. Só que ninguém no salão volta a respirar. Fica todo mundo me olhando para sempre. Talvez seja o sonho mais honesto que você já teve. Eu mereço ouvir isso também. Toda hora você fala que merece. Merece não adianta. O que adianta é o que você faz com o que merece. Ele aceitou calado. Eu quis ser aceito por gente que nunca ia me aceitar, continuou. E para isso, comecei a tratar tudo o que vinha antes como defeito. O senhor, a fábrica, a avó Célia vendendo Avon, o ônibus lotado para a faculdade, tudo. Eu transformei minha história em coisa vergonhosa, porque me venderam a ideia de que só assim eu caberia num certo mundo. E agora? Agora eu chego em casa exausto, com poeira de obra no tênis, e sei exatamente quanto custa um saco de argamassa. É ridículo, mas essa descoberta me fez mais homem do que meu MBA inteiro. Eu não sorri, mas quase. Não fala mal do estudo, fala mal do caráter. Ele assentiu de novo. Do caráter. Tomamos café sem abraço. Antes de ir, ele abriu a carteira, tirou 2 notas dobradas e colocou na mesa. O que é isso? Parcela. De quê? Dos 20 mil reais que o senhor me deu para o casamento. Eu anotei. Vou devolver tudo. Não limpa o resto. Mas eu preciso começar por algum lugar. Olhei para as notas. Eram poucas perto do todo. E justamente por isso, valiam muito mais do que os 4 milhões de reais do acordo sujo. Não toquei no dinheiro enquanto ele estava ali. Só depois que saiu. Guardei numa lata antiga de biscoito. Sobre a tampa escrevi com caneta: Bruno, devolução. Não usei, nem misturei com minhas contas. Aquilo não era renda, era processo moral em andamento. No início do ano seguinte, parte da investigação criminal foi formalmente desmembrada. Álvaro conseguiu escapar de imputações mais graves por falta de prova direta em algumas etapas decisórias, mas perdeu contrato-chave, foi afastado de conselhos empresariais e virou nome tóxico no circuito, onde antes desfilava como benfeitor. Para um homem daquele tipo, viver sem ser recebido com deferência já era uma forma alta de sentença. Bruno firmou acordo em alguns pontos, colaborou em outros, assumiu responsabilidades que antes empurrava. Não porque tivesse virado santo, porque finalmente compreendeu que insistir em mentira só o afundaria mais. Houve multa, restrições, obrigação de comparecimento, danos reputacionais que talvez nunca saíssem do nome dele. Eu acompanhei tudo de longe, sem torcer, sem desejar piora, sem oferecer almofada. Num fim de tarde de março, quase 2 anos depois do casamento,
Ele me chamou para ir vê-lo trabalhar. Achei que recusaria, mas alguma curiosidade dura me levou. O canteiro ficava em Jaguariúna, obra de galpão logístico, nada sofisticado. Sol forte, barro seco nas laterais, cheiro de concreto e diesel. Bruno me esperava de capacete, colete e prancheta. Não veio apertar minha mão de imediato. Primeiro me mostrou onde eu pisaria. Cuidado aqui, tem vergalhão exposto. Aquilo, vindo dele, soou estranho e correto. Sérgio apareceu logo depois e soltou alto, para que eu ouvisse. Teu filho ainda não presta para mandar em ninguém, mas já aprendeu a obedecer sem fazer cara feia. Já é mais do que muita gente aprende a vida inteira, respondi. Bruno baixou os olhos, recebendo a frase do jeito que merecia. Andei com eles pela obra por quase 40 minutos. Vi meu filho conferindo entrada de material, anotando falta, cobrando entrega, conversando com o pedreiro sem arrogância. Vi também os olhares de alguns funcionários que sabiam, por alto, quem ele tinha sido. Não eram olhares de admiração, eram de teste, e ele suportava todos. Na saída, antes de eu entrar no carro, Bruno falou: eu ainda quero um dia pedir desculpa do jeito certo. Então continua vivendo até merecer o formato. Vai demorar? Vai. Ele aceitou com um movimento de cabeça, sem drama, sem insistência. Naquele instante eu percebi que a maior mudança talvez estivesse ali. Ele tinha parado de querer atalhos. Quando cheguei em casa, abri o estojo das medalhas, passei um pano seco nelas e as deixei sobre a mesa. Não na lapela, sobre a mesa. Dalva apareceu mais tarde com pão de queijo e me pegou olhando. Você foi? Fui. Hã? Ele tá no lugar certo. Com você? Na obra. Ela me estudou por alguns segundos. Isso é quase a mesma coisa. Talvez fosse. Naquela noite, ouvi de novo um pedaço da fita da Célia. Não o trecho da promessa. Outro pequeno, quase no fim da cassete, onde ela ria de alguma piada minha e dizia: o Joaquim pode ser duro, mas não sabe amar pela metade. Quando a gravação acabou, eu fiquei pensando que talvez o meu problema nunca tivesse sido falta de amor. Tinha sido justamente o excesso dele colocado no lugar errado durante anos. Agora, pela primeira vez, eu o estava recolocando em ordem. E ordem, eu entendi tarde, também é forma de carinho. Foi só depois de tudo isso que as medalhas voltaram para a minha lapela, numa cerimônia pequena da Associação dos Aposentados da Metalúrgica. Nada de lustre, nada de fotógrafo famoso, só café fraco, pão com mortadela, ventilador barulhento e homens que conheciam meu nome pelo nome, não pelo cargo do meu filho. Um dos antigos colegas me viu entrando com a barra no paletó e falou: até que enfim você trouxe isso de volta, Kim. Eu toquei no metal e respondi: agora elas voltaram para o lugar que nunca deviam ter saído. A sala toda aplaudiu sem saber metade da história. E foi melhor assim. Meses depois, numa manhã simples de sábado, o interfone tocou. Não era Bruno. Era um entregador com um envelope sem remetente. Dentro havia só duas coisas. Uma foto 3x4 antiga do meu filho aos 9 anos, usando meu capacete da fábrica torto na cabeça, e um bilhete curto, escrito à mão numa letra que eu reconheci porque, apesar de tudo, ninguém desaprende completamente a própria caligrafia. Eu ouvi a fita. A tia Dalva me fez ouvir. Não vim porque ainda não tenho cara. Tô trabalhando. Tô devagar. Um dia, se o senhor deixar, eu volto sem mentir. Segurei o papel por muito tempo. Dalva, descobri depois, tinha guardado uma cópia da gravação e, num acesso de coragem silenciosa que só irmã de homem teimoso tem, resolveu mandar para ele sem me pedir permissão. Quando soube, não briguei. Talvez porque no fundo eu entendesse que certas pontes não se constroem com justiça, se constroem com verdade jogada sem embrulho. Não respondi ao bilhete. Também não rasguei. Coloquei os dois, foto e papel, dentro do estojo do gravador, embaixo da fita da Célia. Na semana seguinte passei em frente à metalúrgica onde trabalhei a vida inteira. O portão ainda era o mesmo. Havia pintura nova, catraca digital, jovens entrando olhando para o celular. Parei do outro lado da rua e fiquei escutando o barulho que escapava lá de dentro. Ferro, impacto, rotina. A música mais honesta que eu conhecia. Foi ali, olhando o lugar que me formou, que entendi o tamanho real da história toda. O Bruno tinha passado anos com vergonha do que eu era, porque o mundo que ele escolheu aplaude a brilho, não base. Só que prédio nenhum para em pé por causa do lustre. Fica em pé por causa do que ninguém vê. Eu tinha sido isso a vida inteira. Base,
estrutura, trabalho enterrado sustentando a aparência dos outros. No dia em que meu filho me bateu, ele pensou que estava esmagando o passado. Na verdade, tinha acertado a coluna. E coluna, quando racha, derruba o prédio inteiro. Voltei para casa com essa imagem na cabeça. Fiz café, sentei diante da foto da Célia. Tirei o bilhete do estojo, reli uma vez, guardei de novo. Não havia reconciliação ali ainda, nem absolvição. Havia só a primeira coisa que qualquer obra precisa para começar do zero: terreno limpo. 2 meses depois, Bruno apareceu no prédio, dessa vez sem saco de bombom, sem perfume caro, sem paletó molhado de derrota. Veio de camiseta simples, botas de obra ainda empoeiradas, barba por fazer, braço mais queimado de sol. A porteira me ligou antes de liberar. Seu Joaquim, o seu filho está aqui. Posso mandar subir? Fiquei segurando o telefone alguns segundos. Depois disse, pode. Ele entrou no apartamento com um tipo de cuidado que eu nunca tinha visto nele. Como se cada passo precisasse pedir licença para o chão. Não tentou me abraçar. Não me chamou de pai de cara. Só ficou de pé, perto da mesa, segurando um boné nas mãos. Eu tô trabalhando com o Sérgio. Ó Isai. Sei que o senhor sabe. Silêncio. Eu ouvi a fita. Ouviu. Eu não durmo direito desde então. Nem eu dormi por um bom tempo. Ele assentiu. Olhou para a foto da mãe. Quando tornou a falar, a voz tinha descido meio tom. Eu achava que estava vencendo na vida. A verdade é que eu estava só fugindo da minha origem e chamando isso de sucesso. E quanto mais eu subia naquele mundo, mais eu tinha vergonha de qualquer coisa que me lembrasse quem eu era antes, inclusive de você, principalmente de você, porque você era a prova viva de que eu não tinha me feito sozinho. Eu não disse nada, porque ali finalmente ele estava falando sem script. Eu não vim pedir dinheiro, nem advogado, nem favor. Vim pedir uma chance de um dia merecer entrar aqui sem o senhor ficar duro por dentro. A frase foi tão simples que doeu mais do que qualquer discurso. Eu puxei a cadeira à minha frente. Senta. Ele sentou. Passei café para nós dois. Não perguntei se queria açúcar. Ainda lembrava. 2 colheres rasas. Alguns hábitos sobrevivem ao pior das pessoas. Coloquei a xícara na frente dele. Ele segurou com as 2 mãos como quem recebe algo muito maior do que café. A chance não vem antes do tempo. Eu falei. Ela vem com o tempo. Ozai. Você vai continuar trabalhando. Vu. Vai pagar o que ainda tiver que pagar. Vu. E nunca mais usa meu nome sem meu consentimento. Pra nada. Nem pra se salvar. Ele engoliu seco. Nunca mais. Olhei para ele por um instante longo. Tão longo que senti de um lado a vontade de mandar embora. De outro, a memória da voz da Célia na fita. No fim, fiquei no lugar do meio. O único que me pareceu honesto. Eu não esqueço o que você fez. Nemu. Bom, tomamos café quase em silêncio. Não era cena de novela. Não tinha abraço molhado, violino, nem milagre. Tinha 2 xícaras, uma foto de mulher morta e um pai que ainda doía. Às vezes isso basta para começar alguma coisa menos falsa. Antes de ir embora, Bruno parou diante do aparador. O estojo das medalhas estava fechado. O gravador também. Ele não tocou em nada. Só olhou. Depois virou para mim e perguntou baixinho. Um dia o senhor vai usar aquelas medalhas de novo? Eu respondi sem pensar muito. Eu já uso. Só não é para te mostrar. Ele abaixou a cabeça, aceitou a resposta e foi embora. Quando a porta se fechou, caminhei até o aparador, abri o estojo, toquei a barra de medalhas e senti o metal frio, firme, limpo. Não havia mais vergonha nenhuma ali, nem humilhação. O soco, os processos, a lama, a fita, tudo continuava existindo. Mas agora ocupava o lugar certo, atrás de mim. Naquela noite, antes de dormir, coloquei a barra na lapela do meu paletó azul e fui até a janela. A rua estava molhada de uma chuva recente. Um poste antigo espalhava luz amarela no asfalto. Eu vi meu reflexo fraco no vidro e, pela primeira vez em muito tempo, não vi um homem abandonado pelo próprio filho. Vi só o que eu sempre tinha sido antes de qualquer festa, antes de qualquer construtora, antes de qualquer traição. Um homem honesto demais para ser bonito em fotografia, mas forte o bastante para não deixar ninguém transformar a sua vida em adereço. E foi ali que tudo fechou de verdade. Meu filho me bateu diante de 300 pessoas para esconder de onde veio. Perdeu casamento, carreira, nome e chão. Eu saí daquela festa com o rosto marcado e o coração arrastando peso, mas mantive o que ele trocou por aplauso, a minha dignidade.
No fim, foi ela que sobrou em pé quando as luzes se apagaram. Se essa história te tocou, comenta o que você faria no meu lugar, deixa seu like e se inscreve para acompanhar as próximas.